Me fala uma coisa, você falou aí dos gêneros, né, que você tem preferência, né, de drama, suspense, né, como leitor, né? E no caso da escrita, o que lhe inspira? São os mesmos? Você trilha esse caminho, a gente vai falar do seu livro daqui a pouquinho, mas você trilha mais esse caminho ou existe quando o Thiago vai escrever, é diferente do Thiago leitor? São duas pessoas completamente diferentes, sabe? Eu leio, assim, o que me dá na telha, sabe? Se eu gostei preciso nem gostar da sinopse do livro, se eu gostei da capa, inclusive eu não leio sinopses do livro, sabe por quê? Porque eu acho que tem spoiler. Eu acredito que a sinopse traz spoilers. E eu gosto de abrir um livro e, assim, me deparar com tudo novo, sem saber de nada. Perfeito. Porque isso acaba... Eu não tenho expectativas, então, assim, pra eu gostar do livro é muito mais fácil, né? Então, assim, o Thiago, escritor, ele tem lá os seus autores favoritos, né? Por exemplo, eu gosto muito do Stephen King, ele me inspirou muito, né? O Rafael Montes também, ele me inspirou muito. Amo Rafael Montes. E tem o Thiago Leitor, que lê vários outros autores que, assim, não tem nada a ver, às vezes, comigo de escritor. Mas, assim, são duas pessoas diferentes, entendeu? E é isso, sabe? Eu como escritor, o que me inspirou muito a escrever foram esses. Agatha Christie eu acabei conhecendo na quarentena. E assim, por que eu não li Agatha Christie antes, sabe? Era um gênero que eu não sabia que eu gostava. Eu só lia suspense e terror mesmo, terror e romance. Essa questão de investigação policial, eu até tinha um pouco de preconceito, porque eu pensava em Sherlock Holmes, e eu pensava numa escrita mais antiga, mais complexa, né? Porque Sherlock Holmes é um pouco mais complexo. Só que a Agatha Christie, ela escreve umas coisas bem simples, sabe? Pra época que ela escrevia, cara, é muito simples de entender. E assim, foi um vício atrás do outro. Eu lembro que cada dia era um livro diferente da Agatha. Eu passava a madrugada inteira. Não, são muitos. Eu li, assim, 20 livros dela. Só que, assim, tem mais de 70. Exato. O King também tem mais de 70. O cara é uma máquina pra escrever. Nossa. Isso é obra completa. Queria ser igual o King. O King, ele para todo dia pra escrever pelo menos 2 horas. Pergunta se eu faço isso, sendo influencer. Não, isso também não é condição. Não dá. Mas eu tento. Mas vai ter que... Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tipo, que vem por aí também de escrita pra você trilhar esse caminho também que você tá mandando muito bem no seu livro. Eu vi um vídeo seu que você compara uma edição de Heartstopper com Amor e Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Conta pra gente aí qual o paralelo entre essas duas coisas. Cara, porque assim, são dois universos muito distintos. São do ponto de vista literário, do ponto de vista de timeline, né? Sim. A Jane Austen, por exemplo, ela é uma autora que eu gosto muito. Eu só li Orgulho e Preconceito, tá? Mas eu amo Orgulho e Preconceito. Bem, tá tudo certo. Você já chegou em Jane Austen, você já tá incrível. Já tô nos autores clássicos, eu me senti super intelectual. E ela é maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. E, assim... sinceramente, eu não lembro que vídeo é esse, tá? Eu tô tentando fazer o paralelo e eu acho que não tem, assim, quase nada a ver. Mas, assim, são 2 livros de romance, né? Que inspiraram muita gente. A Jane Austen, por exemplo, foi uma autora numa época que não era comum, né? Mulheres escreverem. Exato. Então, assim, ela... Assim como a Agatha Christie também, né? Apesar de todas as polêmicas envolvendo a Agatha Christie, querendo ou não, ela era uma mulher que escrevia numa época que mulheres não escreviam. Sim. Então, assim, você tem que... tem toda a polêmica dela, claro, mas também você tem que ver esse ponto. Ela é uma mulher que, pro tempo dela, ela é diferentona, né? Então, assim, acredito que a Jane Austen, assim como hoje o Heartstopper, eles têm essa questão da importância, né? Não somente na história, mas a importância que essa história traz por trás, né? Que essa história traz, né? Exato. A Jane Austen era uma mulher que escreveu num tempo que mulheres não escreviam. Heartstopper chegou num mundo em que não existiam livros de romance gay infanto-juvenil. Então, assim, foi um dos primeiros que fez sucesso, assim. Ainda mais quando a Netflix adaptou, né? Então, assim, foi uma explosão. Então, eu assim, acho que um dos pontos comuns é a quebra, né? Sim. É a quebra de paradigma, né? Sim. Assim, de uma mulher escrevendo num tempo onde mulheres não escreviam, falando de temas que não eram falados por mulheres, né? Eram basicamente temas falados, escritos e sob a ótica de escritores homens, brancos, héteros, né?
uma coisa que para a maioria da sociedade é absolutamente limitada, porque é uma visão muito única, né? Muito específica sobre qualquer tema. É só uma visão, né? Só aquele grupo está enxergando, está olhando para aquilo daquela forma. Então eu acho que tem esses dois paralelos entre as duas obras, e eu acho maravilhoso, assim, porque são dois universos tão diferentes, né? Exatamente, sempre tem um paralelo. Isso que eu gosto muito de literatura, porque além da história do livro, tem uma história por trás. E assim, que é muito legal, por exemplo, eu esqueci o nome do autor agora, mas o Retrato de Dorian Gray. Você tá lembrando? Vou lembrar. Nossa Senhora. Ele era um autor abertamente homossexual, que escreveu numa época que, né, não era aceitável existir pessoas homossexuais. Então, assim, ele sofreu muito. O único romance que ele lançou em vida virou um best-seller, mas, assim, foi censurado por longos anos, entendeu? Tiravam a parte lá que, né, tinha qualquer cunho homossexual. Então, assim, isso que é o interessante da literatura. Além do livro, você tem uma história por trás.